Seja muito bem-vindo para mais uma semana, mais uma live, aqui para falar com você sobre liderança, falar com você sobre posicionamento, entender de comportamento humano, posicionamento, como se vender melhor e, claro, sobre gestão, os três pilares que sustentam a liderança. E hoje o tema central é como saber se eu cumpro o papel de líder. Como saber se eu cumpro o papel de líder? Será que você está cumprindo o papel de líder? Será? Bom, hoje a gente vai entender, afinal, qual é o papel de líder. Então, seja muito bem-vindo, você que está aqui ao vivo, você que está chegando aqui na área para falarmos sobre liderança, sobre esse posicionamento estratégico e saber, de fato, se você cumpre o papel de líder. Então, vamos entender qual é o papel de líder, vamos entender o que um líder tem que fazer e aí cruzar essa informação, conectando para saber se você, de fato, está conseguindo exercer este papel. Eu quero começar com uma pergunta retórica para você refletir. Será que todo líder tem que ser gestor? Será? O que você acha? Será que todo gestor tem que ser um líder? E aí, o que você acha? Enquanto isso, me responde se o áudio está ok para você. Para mim, aparentemente, está tudo certo aqui. Me responde aí nos comentários se está tudo certo para você, o áudio, se a imagem está estável, está tudo certo. Vamos cuidar da barba aqui, porque tá uma doideira. Alô, você aqui do Instagram que está nos espiando. A live está acontecendo aqui no YouTube, por isso que você me vê olhando de lado. Então vamos lá, me diga aí se o áudio está tudo certo para você, se a imagem está estável, se está tudo bacana. Fala, Alessandro, tudo bem? Vamos lá. Bom, líder, ele não precisa necessariamente ser um gestor. Um líder, ele não precisa necessariamente ser um gestor. Mas com toda certeza, um gestor tem que ser um líder. Eu vou repetir para fixar. Um líder, ele não precisa ser um gestor. Mas um gestor tem que ser um líder. Um líder não precisa ser um gestor, mas um gestor tem que ser um líder. Você pode ser um líder que envolve, que inspira as pessoas. Você pode ser um líder que exerce uma liderança, que engaja as pessoas, que movimenta, que desperta a vontade de elas fazerem mais, fazerem melhor. Se desenvolverem, ter vontade e motivação, mesmo sem ser o gestor dessas pessoas. Quantos líderes a gente vê no dia a dia, no mercado de trabalho, que não exerce necessariamente, não possui o cargo de liderança. Não é um ou outro, não, são vários líderes exercendo esse papel. Deixa eu ajustar o microfone aqui. Não é um ou outro, não, são vários líderes exercendo esse papel. São vários. Agora, gestores que lideram de verdade. Aí, papai. Gestor que lidera de verdade, aí tem pouquinho, viu? Fala, Fabi. Gestores que lideram de verdade, aí não tem tantos assim. Infelizmente. É triste. É triste porque gestores deveriam liderar. Vamos começar explicando qual a diferença. Porque existe diferença dos papéis de um gestor e de líder. Porque todo gestor deveria liderar, deveria saber, deveria ser um bom líder. Mas não é. Não é. Agora, qual é o papel de um gestor? O que se espera de um gestor, de um bom gestor? E o que se espera de um líder, de um bom líder? O que se espera?
Vamos começar por aqui. Um gestor, ele, como o nome já diz, ele tem que fazer gestão de resultados. Ele tem que fazer gestão de recursos e de processos junto com as pessoas para alcançar resultados. Isso é o que um gestor faz. Porque as pessoas entram dentro da disponibilização de recursos. Então, ele gerencia recursos provendo esses recursos dentro de processos para alcançar resultados. E ele gerencia o planejamento do caminho para alcançar esses resultados. Esse é o papel de um gestor. Enquanto de um líder, envolve muitas coisas relacionadas à gestão de pessoas, para que elas usem de maneira adequada esses recursos e cumpra o plano da melhor maneira, otimizando os recursos, fazendo o que precisa ser feito para alcançar os melhores resultados. É diferente. Mas para a gente entender isso um pouco melhor, eu quero refletir junto com você sobre um pensamento. Imagine uma mãe. Uma mãe que cozinha muito, muito bem. Pode-se dizer que ela é uma excelente mãe porque ela cozinha muito bem? Não. E uma mãe que cozinha muito bem e cuida muito bem da casa, que organiza as suas coisas, que te ajuda, que serve e cuida da sua roupa, cuida de tudo. Ela pode-se dizer que ela é uma boa mãe por conta do quanto ela cuida de você, nesse sentido de servir sobre a sua alimentação, as suas roupas, a casa, o seu quarto. Ela é uma boa mãe? Isso é o que a maioria das mães fazem e precisa ser feito. Mas essa mesma mãe, se não tivesse um filho, ela poderia estar cozinhando eventualmente para o marido, eventualmente para outras pessoas. Inclusive, isso tem muito a ver com uma linguagem do amor no servir, linguagem de amor com atos de serviço. Muitas pessoas possuem essa linguagem do amor. E a forma de demonstrar o amor é servir, atos de serviço. Linguagem do amor. Agora, o que te torna, ou o que torna uma mulher ser uma boa mãe, ou a maternidade, não está relacionada ou em função do quanto ela faz de serviço e serve, mas, sobretudo, com exercer o papel de mãe. E qual é o papel de mãe? Só para a gente criar um paralelo e você entrar no entendimento claro se você cumpre o papel de um líder. Porque dentro do papel de mãe, tem muito a ver com dar amor, afeto, educação, acolhimento. Isso, esse amor, esse afeto, esse acolhimento, é muito o papel da mãe. Tanto que uma criança que na primeira infância, do 0 aos 5, bom, podemos repartir isso de diferentes formas, do 0 aos 3, dos 3 aos 5, dos 5 aos 8, são fases iniciais. Vamos falar até os 8 anos. Uma criança que fica sem a mãe nessa primeira infância, digamos, até os 8, ela vai ter vários traumas, ausências, faltas causadas por a falta do papel materno. Da mesma forma, um pai, ele não pode se dizer ser um bom pai porque ele paga a melhor escola, porque ele comprou os melhores móveis planejados. Seu filho não vai lembrar dos móveis planejados. Então, as infinitas horas de trabalho, ainda que precisa ser feita, ainda que a justificativa de trabalhar, estou falando com você que é pai, ainda que a sua justificativa de trabalhar horas infinitas, isso serve para você, serve para mim, serve para todos nós que somos pais.
Ainda que a justificativa seja para dar a melhor vida para os nossos filhos, isso não nos torna um bom pai por estar construindo ou fazendo dinheiro para dar uma boa condição, conforto e tudo que há de melhor para os nossos filhos. Não é isso que nos torna um bom pai. O que nos torna um bom pai? É entender o papel de um pai. Da mesma forma que o que torna uma mulher uma boa mãe é exercer o papel de mãe. Então, entender os papéis que exercemos nos permite entender se cumprimos o papel do que se espera daquele papel. E o papel de um pai tem a ver com proteger, com dar confiança, com mostrar a realidade, regra, disciplina. O que é o certo, o que é errado dentro de um contexto moral. Porque ética é o conjunto de regras estabelecidas dentro de um contexto. Ética. E moral é o comportamento que nós temos em relação à ética, às regras que são estabelecidas. Então, cumprir regras tem a ver com ter um comportamento adequado. Moral. Moral é esse comportamento alinhado com as regras que define a ética. Moral é fazer aquilo que é o certo, se comportar da forma correta. E se a gente faz isso, a gente tem ética. A gente se comporta de acordo com a ética, que são as regras. O pai deve exercer esse papel de proteção, de alinhamento, de clareza do que é o certo, do que é o errado dentro de um contexto. Mas quem vai definir o que é certo e o que é errado? Bom, se existe lei, se existe regras, o certo ou errado dentro de cada contexto está alinhada com aquela lei, com aquela regra estabelecida, e basta. O perigo e o problema é achar que não existe regra. Cada um faz o que quer da sua vida, do jeito que quer. Se você vive em sociedade, você sabe, não precisa exigir muito, que não é bem assim. Existem regras. E o pai deve exercer esse papel, treinar esse filho para entender essa relação. Enquanto a mãe é afeto, carinho, não que ela não dê disciplina, não que ela não possa, mas existem papéis. Da mesma forma que existe papel num casamento do marido, da esposa. Quantos relacionamentos acabam tendo problema por inversão de papéis? Esses dias eu estava conversando com a Andressa e a Andressa me falou algo que eu achei muito bacana, muito legal. A gente tem conversado sobre ideias e pensamentos muito bacanas nesse sentido. E o comentário da Andressa foi assim, acho que ela ouviu alguém comentar assim, sobre feminilidade e ela dizia que essa pessoa que comentou isso, acho que ela viu num vídeo, que a moça, ela tomava a frente para fazer tudo dentro do casamento e reclamava do marido, que não fazia, que não ajudava, que não contribuía, não colaborava. E essa moça, tudo ela queria fazer, tudo ela queria resolver. E ela começou a refletir sobre o que era o papel dela dentro de casa, como esposa, e o que era o papel dele, como dentro do que ela espera, dentro do que ela acredita que seja um papel de homem. Então, essa moça estava dizendo que ela se viu em algum momento pegando o galão de 20 litros para colocar no bebedouro, lá da casa deles. E ao perceber que ela estava fazendo isso e o marido estava sentado no sofá, ela foi levantar, ela colocou de volta no chão e ela chamou ele. Amor, vem aqui, você pode me ajudar com o galão? E ele veio todo orgulhoso. Deixa que eu ponho para você. Nem derrubei nada. E ela falou, caraca, dele? Mas eu não estou deixando ele fazer o papel. Ei, vem aqui. Ninguém está falando que ela não pode colocar o galão de água. Ela pode. Se ela tem força, condição física, ela pode. Mas é que quando a gente fala sobre papéis, e cuidado, entenda o que eu estou falando,
Não é sobre machismo ou feminismo. Ninguém está falando quem pode ou não pode. Porque você vê corte de internet, aí você fica vendo assim, o homem não pode lavar louça. Lógico que pode. Deve, inclusive. E não é ajudar a esposa, porque também é tarefa. A tarefa da casa também é do homem. Mas o que nós estamos falando é sobre papéis. Essa coisa da força mais bruta, que o homem, em linhas gerais, vai ter uma força maior, ele pode fazer. Olha o exemplo dessa moça que falou. Ela trouxe isso. E faz sentido. O cara se sentiu melhor e ela também. E é sobre isso. Não é ela não poder, ou ele não poder lavar louça, ou ela não poder pegar o galão. Não é isso. É sobre ajustar, se permitir. Deixa um fazer uma parte, deixa o outro fazer outra. Porque quando a gente divide, a gente multiplica. Multiplica a força, multiplica a relação, a comunhão das coisas. É entender o papel. O papel de um pai para um filho não é igual ao papel de uma mãe para um filho. É diferente. Isso faz que o papel de um seja mais importante do que o papel de outro? Não. Está em questão ser mais ou menos, porque não é comparativo. É só diferente. Não é competição melhor. É diferente. É diferente. Mas então, se o papel de mãe e de dona de casa são coisas diferentes, e as tarefas que são feitas como dona de casa não torna uma mãe uma boa mãe, e um pai, por prover os melhores recursos para os filhos, não o torna um bom pai, o exercício de pai, o papel de pai, que falamos já aqui, precisa ser exercido para ele ser considerado um bom pai. E cumprir o seu papel como pai, como mãe, como esposo, como marido, e cada um dentro do seu papel, dentro dos seus personagens, dos vários que exercemos. Agora, vamos falar então do papel do líder. Mas vamos começar com o que não é o papel de um líder. Assim como o que não é um papel de uma mãe, de um pai, de um marido, de uma esposa, eu vou começar aqui dizendo o que não é o papel de um líder. Não é papel de um líder, não é papel de um líder estar em reuniões o tempo todo. Rodrigo, como assim? Não é papel de um líder estar em reunião o tempo todo? Ué, não é. Estar em reunião o tempo todo te faz ser um bom líder? Não tem nada a ver. Isso tem a ver com as tarefas, as atividades que são necessárias para um gestor, para alguém que está num cargo de liderança, e faz com que ele tenha que fazer estar presente em várias reuniões. Mas estar em várias reuniões torna aquele profissional um bom líder porque ele participa de várias reuniões? Óbvio que não. Senão todo mundo que estivesse em reuniões o tempo todo seria um bom líder. Não é o papel de um líder. Mas o líder tem que estar lá. Um gestor, sobretudo. Gestor, sobretudo. O papel de um líder não é o lobby, os relacionamentos estratégicos, que ele faz de tudo, né? Uma baita de um malabarismo, muitas vezes, para se vender para a diretoria, os contatos estratégicos, network que ele faz e tudo mais. Isso não é o papel de um líder. Isso é o papel de um profissional estratégico, de um gestor. Rodrigo, mas muitas vezes o líder precisa fazer tudo isso para ele poder negociar condições boas para a própria equipe. Percebe que a gente sempre vai trazer uma justificativa do porquê é importante aquilo, mas aquilo que é feito, da mesma forma que a mãe que cozinha muito bem, não é o ato de cozinhar bem que torna ela uma boa mãe. Mas, Rodrigo, e se isso for um ato de amor, como você falou? Tá tudo bem, mas o ato de amor para a mãe oferecer é o mesmo ato de amor para o filho receber? Às vezes não é. Então, o gestor estar buscando relacionamento muitas vezes para ele se autopromover, se ele se promover, ele se vender melhor, promove a equipe, o torna um bom líder? Não, não torna não. É só justificativa para justificar os esforços que estão sendo feitos. Mas não.
Com certeza não. Então, muito do que se vê de comportamentos de gestores tem muito a ver com tarefas e atividades de gestor, mas não é o papel de líder. Qual é o papel de um gestor? Só para recapitular: gestão de recursos alocados nos processos para alcançar o atendimento ou cumprimento de um plano para alcançar um objetivo. Papel de gestor. Se você faz uma boa gestão de recurso e alcança objetivos que são planejados, você é um bom gestor. Gestor do quê? De recursos. Pessoas é entendida como recurso. Equipamentos, máquinas, investimentos são recursos que são feitos para alcançar um resultado. Isso é ser um bom gestor. E esse é o papel de gestor. Mas vamos então entrar no que é o papel de um líder, de uma vez por todas. E para entender o papel de um líder, sem confundir, é bom lembrar também as habilidades de um líder, que não é o papel, é o meio que permite exercer o papel. Então vamos falar dos 10 Cs para exercer o papel de líder. E os Cs têm a ver com as habilidades necessárias de um líder para ele exercer o seu papel. Então, competência. Um líder ele tem que ter competência relacionada ao processo para fazer boa gestão, boa liderança e conseguir desenvolver o seu papel. Um líder precisa ter caráter, precisa ter credibilidade, porque com caráter você pode gerar credibilidade e confiança. Então, competência, caráter, credibilidade, confiança. Já falei 4 dos 10 Cs que eu vou falar, que tem que ter para exercer o papel, que eu vou falar logo na sequência. Comunicação. Um bom líder tem que saber se comunicar, ter essa habilidade. Talvez uma das principais. E ter essa habilidade de se comunicar bem contribui diretamente no cumprimento do papel de um líder, que eu vou falar logo na sequência. Comprometimento. Esse aqui é pesado. Porque um líder que não está comprometido, ele não gera confiança, credibilidade. E pode até se dizer que um líder, numa posição de liderança, gestor, cargo, líder, comportamento, posicionamento. Liderança é posicionamento. Quando não comprometido, ele compromete o resultado e o engajamento da equipe. Então, competência, caráter, credibilidade, confiança, comunicação, comprometimento. O próximo, 7, carisma. Muitas vezes o líder, ele tem tudo que eu falei anteriormente, mas não tem carisma. Esse carisma é a forma de se conectar, é o jeitão, ou o jeitinho que ele chega, que ele fala, que ele brinca. É sobre isso. As habilidades ajudam a cumprir o papel, mas qual é o papel? Eu vou falar, mas entenda, precisa desses Cs. Carisma. E o carisma que pode envolver empatia, mas é o jeitinho, é aquele jeito que você chega, do jeito certo com cada pessoa, é sendo você autêntico, mas tendo esse carisma. O tempero. 8 dos 10 Cs. Coragem. O líder tem que ter coragem. Coragem de enfrentar, coragem de se posicionar. Hoje, eu estou numa outra cidade fazendo um trabalho de consultoria. E numa determinada situação, não posso falar detalhes para não expor confidencialidades, mas eu vendo uma certa situação desconfortável, eventualmente de um gestor que não está cumprindo o seu papel de líder, eu falei, ei, eu entendo que uma fragilidade significativa aqui é por faltar com esse envolvimento na questão específica de suporte e gestão desses indicadores para prover, junto com a equipe, a medição correta para expor onde está exatamente o problema e reconhecer onde está exatamente os bons resultados. E eu falei, e para isso precisa ter coragem, por isso que eu lembrei disso. Porque nem sempre as pessoas, o líder que está naquela posição, quer se expor. Porque muitas vezes ele não quer criar desconforto com outras lideranças, com outros gestores, e aí ele não tem coragem, porque ele está preocupado com ele e não com a equipe. E isso já começa a se desenhar qual é o papel de um líder, mas eu vou falar com clareza.
Compaixão. Compaixão não é pena. Compaixão é você, não é ter peninha, não. Compaixão é você olhar para as pessoas com paixão, com amor, com empatia. É olhar, é respeitar, é entender a dor, o desconforto, o esforço, muitas vezes sem reconhecimento. O que mais causa falta de motivação, desmotivação, é a falta de reconhecimento. As pessoas, quando se esforçam muito, elas esperam reconhecimento. E o reconhecimento não é que é o tapinha nas costas, também não é que é um aumento de salário. O reconhecimento é a pessoa perceber que você recebe com amor tudo que está sendo feito. É frustrante quando eu ouço de uma pessoa que passou um final de semana inteiro se preparando, se esforçando para uma visita internacional, onde foi falado que ela apresentaria o seu setor, que ela seria chamada para uma reunião, para um almoço, para o que for. E acontece, ela passa o final de semana arrumando tudo, se preparando, ensaia o que falar. E ao chegar uma visita internacional, naquela que essa mesma pessoa ficou muito tempo se dedicando e preparando, o gestor, que não sabe, que não teve essa compaixão, ou por descuido. Eu ouço isso, não é uma ou duas empresas, em várias empresas, pessoas chegam com essa situação que eu acabei de falar. Várias empresas isso acontece. E eu fico triste, isso já aconteceu comigo também. E às vezes é só um descuido. Eu super entendo o gestor que está no meio, acompanhando, às vezes, uma comitiva da galera de fora que vem para fazer a visita. É sempre coisa muito corrida, conturbada. Mas o que eu quero dizer é que aquele funcionário, ele não ficou bem com isso. E aí faltou compaixão, atenção, faltou esse cuidado. Vamos por último. Último C, e eu vou repetir os Cs e aí eu vou falar do papel para você saber se você cumpre o papel de líder. O último C é cabeça de gelo. Um líder, ele precisa saber treinar essa cabeça de gelo, porque você vai se deparar com situações que você vai ter que ter uma cabeça fria. E a cabeça fria é o que vai te permitir centrar para tomar boas decisões com coragem de enfrentar desafios que muitas vezes serão bastante desafiador. Bastante desafiador. Então, você vai ter que enfrentar com competência, caráter, credibilidade, confiança, tem que inspirar confiança, falar o que faz e fazer o que fala. Comunicação, ser claro, objetivo, direto. Trazer e criar ponto comum, comunicação. Comunicação é criar pontos comuns para que as pessoas te entendam. Não é querer se mostrar, se aparecer, falando bonito, difícil, querendo ficar contando que esteve com fulano, com ciclano e contar vantagem para a própria equipe. Comprometimento. Se você, como líder, não tiver comprometido, esquece. Carisma, coragem, compaixão, cabeça de gelo. Isso tudo vai te ajudar a cumprir o papel que eu vou falar agora. O papel de líder. E aí você vai conseguir entender agora se você está cumprindo o papel de líder. O papel de líder. Eu fiz uma live há pouco tempo atrás, uma live que uma galera está assistindo, está indo super bem aí, o número de visualização super legal. Fiquei feliz. E eu realmente coloquei muito coração ali e muita verdade quando eu disse como transformar um problema gigante em um só isso. E é o que eu vou fazer aqui agora com você, para saber se você cumpre o papel de líder. O papel de líder é inspirar as pessoas para que elas sejam melhores com o passar do tempo, um pouco a cada dia. Para caminhar junto com você
e alcançar os objetivos que são comuns. Esse é o papel de um líder. O papel de um líder é inspirar. E aí, para inspirar, todas essas habilidades, os 10 Cs, se faz necessário utilizar para inspirar. Comunicação, caráter, credibilidade. Se a pessoa não confia, você não tem credibilidade, ela nem te ouve. Logo, você não inspira ela. Os 10 Cs vão ajudar a cumprir o papel, que é inspirar, para a pessoa querer se desenvolver e ela buscar fazer o melhor por ela mesma, para caminhar com você na direção de um objetivo comum. Ou seja, o papel de um líder é inspirar. E quando você inspira de verdade, você motiva, você cria um motivo na outra pessoa para ela querer, aceitar ser melhor. Vamos deixar mais fácil ainda? Só isso? O papel de um líder é formar novas lideranças. Não necessariamente novos gestores, mas novas lideranças. O papel de um líder é pegar uma pessoa que tem um comportamento mediano, que faz as coisas na média, que não nada extraordinário, ele cumpre a regra, o básico. E pegar essa pessoa e fazer ela ir além do básico, fazer ela cumprir o básico, e ao cumprir, executando esse básico, ela enxerga oportunidades de melhoria. E ela busca, estuda, conversa com pessoas, e ao fazer isso, ela propõe melhorias que vão além do trivial, do óbvio, e ela vai além, porque você motivou, você desafiou, você criou motivo para essa pessoa ir além. Esse é o papel de um líder. Agora, como é que você faz isso? Com treino frequente, com carisma, com tempo de qualidade. Assim como um pai e uma mãe precisa ter tempo de qualidade com os filhos, um líder de verdade tem que ter tempo com os funcionários. O papel de um líder é formar. O papel de um líder é fazer com que o seu liderado olhe na linha do tempo e fale: caraca, bicho, quando eu entrei aqui, eu tinha dificuldade de mexer no básico de uma análise e solução de problema. Hoje eu estou ministrando treinamento para as equipes, inclusive de outras áreas, porque ele foi inspirado, provocado, treinado pelo teu gestor. E hoje ele treina. Ele sentou para aprender e levantou para ensinar. Como? Porque ele teve um líder de verdade que o treinou. Eu posso falar milhões de coisas sobre o papel de um líder, mas no final é só isso. O papel de um líder é formar novas pessoas. Não é pegar toda a equipe e transformar toda a equipe num grande desenvolvimento pessoal, onde todo mundo tem essa autoliderança transbordante. Não vou pegar todo mundo. Quando você quer fazer tudo, resolver tudo, você não resolve nada. Quando você quer fazer a diferença na vida do mundo inteiro, você não faz a diferença na vida de ninguém. Quando você entende que tudo é urgente, você percebe que nada é urgente. Porque não dá para fazer tudo, então você acaba que não faz nada. Por isso, priorização é papo de gestor. Priorizar tem a ver com o poder analítico, usando critérios para saber o que gera maior impacto. Isso é papo de gestor. Mas, tendo essa visão e essa capacidade de gestão, você consegue exercer o papel do líder, que é escolher com critério e prioridade o desenvolvimento de quem você vai cuidar de cada vez. Eu sempre proponho que um gestor que aprende a liderar de verdade, ele faça a agenda 10, 20, 50, 20. 10% do tempo focado nele próprio, para ele ser melhor. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, eu preciso me desenvolver para eu ser melhor para a minha equipe. 10% do meu tempo semanal. Depois, 10, 20, 50, 20. 20% focado na gestão de objetivos, planejamento estratégico para alcançar o objetivo. 10% em mim, gestor que lidero. 20% do meu tempo na estratégia, gestão. Depois, papel de líder. 50% do meu tempo e da minha semana. 50% do meu tempo da minha semana. 10, 20, 50, 20. 50% do tempo. Focado, sabe no quê?
desenvolver pessoas. Eu não estou falando que 100% do trabalho do líder é focar em formar novas lideranças. Estou falando que esse é o papel do líder. E quando eu falo isso, claro, se aplica para quem tem mais de 4, a partir de 4 funcionários, 50% da agenda. Você tem 2, tem 1, tem 3 funcionários, o que você pode fazer? Não precisa de 50% do tempo, porque é pouca gente. Você vai dedicar menos tempo, mas tempo semanal para formar e desenvolver liderança nos seus funcionários, toda semana tem que ter um tempo. O tempo pode ser personalizado. De 4 funcionários ou mais, pode guardar aí um bom tempo. Sabe por quê? Tem muitas coisas que você faz e poderia delegar para os seus funcionários, e sabe por que eles não fazem? Porque você não deixa, porque você não treina. E aí você justifica que eles não são capazes. Mas não é que eles não são capazes. Você não está deixando, não está dando o benefício da dúvida. Então você cumpre o papel de líder se você não está formando novas lideranças? Não. E sabe por que não? Porque para você ser líder de verdade, você tem que cumprir só isso. É formar novas pessoas, é formar novas lideranças. Não tem outra, não. O Denilson colocou aqui, ó, o famoso líder centralizador. Pois é. É que, na verdade, a gente tem gestores que estão jogando o próprio jogo para se desenvolver. Ele delarga com a equipe porque ele entende que a equipe, quando ela começa a ser preparada e fica um pouco melhor, ele delarga e ele vai cuidar da própria vida, ele não quer ser incomodado e ele deixa que a equipe toque a vida. Toca a vida, toca o pau aí. Só que delarga, né? Líder de verdade, ele tá junto. Líder de verdade, ele sabe manter a distância controlada, dando liberdade vigiada, como um filho que está se desenvolvendo. E conforme ele vai avançando, você vai dando cada vez mais liberdade. Mas esse é o papel de um líder, é formar outros. Tem como não. Ou você faz isso, ou você nunca será um líder de verdade. No máximo, um gestor. Quantas pessoas você já formou? Quantas pessoas você conseguiu tirar de um ponto A, levar para um ponto B e ver essa pessoa crescer, se desenvolver? Se você é um bom líder, você já fez isso. E o fato de você já ter feito não significa que você não tem que continuar fazendo. Porque outro problema grosso que a gente tem visto nas empresas é grandes gestores que se cansaram com o passar do tempo. Porque cansa mesmo. Mas aí, não é só lembrar do objetivo. É lembrar também da identidade. Pô, eu sou um líder. Essa semana eu estou fazendo auditoria. Em vários momentos, quando eu estou em auditoria, eu fico numa... Vou falar difícil agora. Uma dicotomia. Vou melhorar. Eu fico numa sinuca de bico, eu fico numa bifurcação, eu fico em dúvida se eu vou para a esquerda ou vou para a direita. Explico. Eu fico em dúvida se eu vou mexer ou provocar sobre algumas coisas. Não, fica só na auditoria e tal. E aí, beleza, eu fico. Só que passa um tempinho, eu falo assim, quer saber, eu vou falar. Porque eu sei que aquilo é uma provocação, às vezes gera desconforto, mas quando eu vou e falo, alguns gostam, outros não, e faz parte, esse é o efeito colateral, mas eu lembro da identidade, o que eu me propus a fazer, o que eu entendo e reconheço como minha identidade, o meu propósito. É contribuir com outras pessoas, assim, como eu faço aqui todas as terças-feiras, há 161 semanas. É muito tempo, mas pouco comparado com o que há de vir, porque eu não vou parar. Eu não vou parar, porque eu acredito no que eu faço, eu sei o que as pessoas compartilham, que um insight, uma ideia, uma provocação que a gente traz aqui. E se você tem assistido as últimas lives, você tem visto que a temperatura tem subido, que eu tenho estado cada vez mais motivado, porque eu acredito nessa parada. E por acreditar nisso daqui, quando eu fico nessa dicotomia, vou para cá, vou para lá, falo, não falo, vou falar. Eu vou falar.
porque a minha intenção é contribuir. Eu sei que as coisas que eu falo não é para todo mundo. Porque tem gente que não quer liderar. Tem gente que fala, cara, só me fala o que é para fazer e eu faço. Esse não é o papel de um líder. Esse é o papel de um liderado, que cumpre o que alguém fala para ele fazer. E tá tudo bem se a pessoa quer ser assim. Eu defendo a ideia que todo mundo tem que ser um líder. Não necessariamente gestor de pessoas, gestor de equipe. É diferente, porque se autoliderar tem a ver com cuidar da própria vida, para você ter um mínimo de dignidade, de liberdade e poder de escolha. Eu não acredito que ninguém nasceu para ser um pau mandado ou agir igual um robô, que alguém te programa, manda você fazer e você sai fazendo. Eu não acredito nisso. Eu não aceito isso. Então, eu não falo para todo mundo, mas você que está aqui, eu quero te honrar por isso, eu quero te dizer, se você está cumprindo ou não o papel de líder, em conseguir entender que o papel do líder é pegar uma pessoa e fazer dela uma pessoa melhor, formando ela para ser um líder, primeiro que se autolidera, e depois essa pessoa consegue, de forma exponencial, você treina ela e ela treina outro. E esse efeito, essa corrente que não para, essa é a pegada. Então, eu mesmo que fico na dúvida, falo, não falo, eu falo. Porque eu sei o porquê que eu tô falando. Eu sei da minha identidade. Eu vou formar o máximo de pessoas que quiser ser melhor. Eu fui um líder que errei demais. Um gestor que não sabia liderar. Mas eu fui buscar aprendizado. E todos os meus erros, que eu não tenho compromisso nenhum com eles, foram ressignificados. E eu tô liberto de qualquer problema que isso pode ter sido gerado. Porque a gente erra, quando eu falo não é nada demais, mas são erros que hoje eu critico por ter aprendido e ajudar pessoas a não cometer erros que eu também cometi. Não é sobre não errar. É sobre não cometer o mesmo erro sempre. Errar faz parte. Cometer o mesmo erro sempre mostra incapacidade de gestão na análise e solução de um problema. Isso é papo de gestor. Papo de líder é formar novas pessoas. Como é que você forma? Tendo competência, pô. Denilson colocou. E hoje está muito difícil liderar, motivar e orientar essa geração. Então, está muito difícil, mas está impossível, Denilson, para quem desiste. Então, meu amigo, cara, a dificuldade sempre existiu e eu concordo que hoje ela está maior. Porém, é possível, cara. E parabéns por você estar aqui. E assim, a gente faz isso com esse objetivo de não desistir. Não é fácil. Hoje eu postei no Instagram mais cedo dizendo que quando uma torre ela sobe e ela é reta, toda torre reta denuncia as torres tortas. Toda torre reta denuncia as torres tortas. Por quê? Um comportamento adequado, você treinando novas lideranças, incomoda quem não faz isso. O último processo que eu fiz auditoria hoje é de um cara que eu recomendo muito ele, porque eu já fui em mais de 220 empresas, desde que eu comecei a trabalhar na minha vida, especialmente, óbvio, depois que eu me tornei um consultor e treinador. A Flora Andrade está falando aqui uma situação no Instagram, ó. Boa, que bom que fez sentido, Denilson. Ó, fui fazer uma reunião para traçar metas e uma funcionária quase me agrediu. É desafiador, mas numa situação dessa, onde a gente vê que a funcionária está perdendo, a gente tem que voltar para nós. O que eu não posso mudar essa funcionária, Flora, mas a gente pode se mudar. Como eu posso me posicionar diferente de um modo que essa pessoa se controla melhor? Porque as pessoas mais agressivas, elas muitas vezes são descontroladas, pode até ser, mas não necessariamente ela é descontrolada com todas as pessoas. Quando a gente tem um funcionário que é muito agressivo,
Essa pessoa pode ser agressiva, pode ser uma pessoa destemperada, descontrolada. Mas não necessariamente ela é descontrolada com todo mundo. E se ela está sendo descontrolada comigo, eu preciso ter a humildade de olhar para mim, para minha identidade, para dentro, perceber o meu comportamento, meu posicionamento e entender, será que eu estou me posicionando de um jeito que essa pessoa se sente à vontade, com liberdade de agir assim comigo? Porque se ela está agindo, pode-se dizer que sim. E se sim, eu não mudo ela, mas eu posso me mudar. Eu vou me posicionar diferente. Talvez mais firme, talvez de uma forma diferente, para ela me respeitar de forma diferente. Quando eu mudo, meu mundo muda. Deixa eu te falar mais uma coisa. Recentemente, eu fiz uma reflexão sobre o que mudar, o que ajustar nos meus treinamentos e formações de liderança. E daí nasceu o desafio QSR, que é o desafio Quero Ser Reconhecido. Obrigado, que legal que fez sentido, Flora, eu fico muito feliz. E a Flora foi que trouxe essa questão da funcionária que quase agrediu. É um sentido figurado, eu imagino e espero que tenha sido. Mas pensa no seu posicionamento. Quando você muda, o teu mundo muda e as pessoas te respeitam de forma diferente. Se as pessoas não estão nos respeitando, existe algo em nós que fornece algum nível de liberdade para ela acreditar ou se sentir à vontade de achar que pode e até ter a iniciativa de me tratar de um jeito que não deveria. Mas olha para você e muda em você. Quando eu faço isso, quando eu percebo, eu começo a trabalhar a minha autorresponsabilidade, o meu assumir a bronca. E aí eu mudo em mim, em mim, em mim. E eu tô te falando isso porque toda vez que eu olhar para o outro, eu espero que o outro faça, ele não vai fazer. É você que vai fazer por você, eu que vou fazer por mim. Ninguém vai fazer nada por você. Nossa, mas isso é muito caótico, meu Deus! Rodrigo, pelo amor de Deus, ajuda nós! As coisas vão acontecer. Deus vai te abençoar quando você der o passo. Então dá o passo que Deus coloca o chão embaixo. Nunca espera ninguém. Acredite que ninguém vai fazer. Uma vez eu ouvi do Danilo Gentili, uma fala dele assim, que ele faz todas as coisas como se Deus não existisse. E o início dessa frase, eu confesso que me trouxe até um desconforto. Como assim? E a frase era assim: eu faço todas as coisas como se Deus não existisse. Mas com a certeza que se eu fizer a minha parte, ele vai me abençoar. Isso é a mesma coisa quando eu te falo: ninguém vai fazer nada por você. Enquanto você não tiver feito tudo que você pode fazer. Porque quando você estiver no movimento certo, com as pessoas certas, no ambiente certo, as pessoas vão te abençoar e as coisas vão acontecer, porque você fez tudo o que precisava sem ficar esperando. Esperando, ninguém vai fazer nada por você. Essa é a frase completa. Mas é melhor você acreditar que ninguém vai fazer nada, como o Danilo colocou. Eu faço tudo como se Deus não existisse, mas com a certeza que nada vai acontecer se ele não abençoar, se ele não permitir. Então é isso, faz o seu melhor, não para. Porque quando você for uma torre reta, fazendo o seu melhor, você vai incomodar todas as torres tortas. E aí você vai virar piada. Depois vão falar mal de você. E na terceira fase, que é a mais gostosa, vão perguntar como é que você estava fazendo tudo isso. Porque vão perceber o resultado. Enquanto eu estava no início do ano fazendo polichinelo, flexão de braço e agachamento no quarto, na sala, onde eu estivesse, riram da minha cara. Eu convidei pessoas para fazer comigo, pessoas que não estão bem, e riram. E agora, depois de perder mais de 10 quilos, fazendo a porra de 20 minutos de exercício por dia. Como é que é esse exercício? Como é que você está fazendo? Aí começaram a fazer. Katsu.
Eu não parei. E se você não parar, amanhã você está levantado ensinando o que você fez para as mesmas pessoas ou para as outras que querem saber. Então, ser líder é formar gente, ainda que comecem a te zoar, ainda que comecem a falar mal de você, porque vai acontecer. Na proporção que você se destaca, vão zoar, vão falar mal e depois vão querer pedir para você ajudar e explicar tudo o que você fez. Você está cumprindo o papel de líder? Se você está formando gente, se dedicando para ser melhor e aprendendo rápido e transbordando rápido, você está no caminho certo. Só não para. Eu estou no processo de aprendizagem, mas eu não estou parando. Tem dias que são mais difíceis, tem dias que nem tudo é tão fácil, mas o combustível da disciplina é estar motivado. Quer ter disciplina? Disciplina é joia. Disciplina, ó, troféu, joinha. Troféu, joinha. Mas para ter disciplina tem que ter motivação. Motivação. É o tiro certo. É o tiro certo para agir. Motivo para agir. Motivação. E o que gera motivação? Desafio. Desafio. E o que é desafio? Desafio é você cortar as coisas que atrapalham, enfrentando o desconforto. Não é sair do conforto, é ampliar a zona de conforto. Ninguém sai do 0 ao 100 do nada. Eu comecei a treinar 20 minutos em casa. Eu fui ampliando a minha zona de conforto. Não é que é gostosinho. Eu estou tomando banho gelado para treinar a expansão da minha zona de conforto. Todo dia eu quero desistir, eu não quero tomar banho gelado. Mas eu não desisto. Então eu treino isso aqui, ó, essa caixa aqui, ó. Porque o corpo é o hardware. O cérebro é o software. Sua espiritualidade é a internet do seu smartphone. O que vale um iPhone sem internet? Não serve para quase nada. Não adianta cuidar do corpo, da cabeça e não cuidar da espiritualidade. Não adianta cuidar só da espiritualidade, ter a internet, mas não ter o software e não ter o hardware. É tudo junto. Corpo, mente, espírito. Corpo, mente e espírito. Você precisa conectar tudo isso, desenvolver tudo isso todo dia. E aí é o que incomoda. Porque você começa a ter uma vibração, uma energia, uma motivação, um motivo para agir. E essa motivação incomoda, né? Mas eu não vou parar. Eu canso. Aí eu respiro, treino de novo e vamos lá. O papel de um líder é treinar novas pessoas. E eu espero que as orientações e provocações que eu trouxe aqui hoje tenha te ajudado a entender o seu papel, a sua identidade. Quem é você na fila do pão? Tricotomia. É isso aí, ô Montoya, grande Montoya. Montoya é demais. Tricotomia. Corpo, mente e espírito. Lembra quem é você. Você quer ser um líder de verdade, fazer o bem para as pessoas, conectar, provocar, levar as pessoas para um nível melhor? Então, se comporta, não desista, não pare porque alguém falou qualquer coisa. Deleta essa ideia de necessidade do elogio ou preocupação e medo da crítica. Deleta isso. Vai vir, ressignifique, só segue, só continua. Denilson colocou aqui, ó, com certeza, mais uns tijolos para a nossa construção da liderança. Parabéns, meu amigo, show de bola. Então, gente, é assim, quer avançar? Não para. Não para. Só continua. Treine gente. O papel de um líder é formar gente. Você tem que estar formando alguém sempre, até para você crescer. Tem que ter alguém para ficar no seu lugar para você ir para os próximos níveis, para os próximos desafios.
E quem tem medo de perder o emprego para alguém, não vou treinar porque senão vou perder meu emprego. Você é capaz de se perder o emprego, porque o medo é um pensamento que você tem e está atraindo o que você não quer. Então, tá errado. É melhor você treinar e colocar na cabeça, porque vai surgir uma oportunidade para você ir para algo melhor ainda e vai ter alguém para ficar no seu lugar. Você vai atrair a coisa certa. Ficar com medo de treinar alguém, não exercendo o papel de liderança, talvez gere o que você não quer, que é perder o emprego e alguém vai entrar no teu lugar. Talvez não seja a pessoa que você não treinou, vai vir alguém de fora e entra. E vai treinar o funcionário que era seu e você não treinou. É caso. Não faz sentido, né? Então, o papel de um líder é isso. Treine alguém. Melhore a vida de alguém, que a sua será melhorada. A melhor forma de aprender é ensinar. Então, se você tirou algo aqui que fez sentido, que você anotou, que você registrou, já transborda para mais alguém. Não tenha receio de que vão te falar, ouviu ali na live e já está falando. Que bom, parabéns se você fez isso, parabéns se você fizer isso, porque é isso que vai fazer você instalar, reconfigurar melhor aqui. E quanto mais você fizer isso, você contribui com alguém e melhora você. E essa roda não para. Esse é o sentido, esse é o papel de um líder. Quero te desejar uma excelente semana, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e que você não pare, que você treine, que você forme gente, porque só assim a gente consegue criar um ambiente melhor, sem reclamar. Reclamar não ajuda. Mudar para fazer com que as pessoas reflitam diferente é o que faz a diferença. Quando você muda, o teu mundo e o teu entorno muda. Seja um causador, uma causadora de bons efeitos e bons resultados. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima semana. Fica atento nos stories lá do Instagram, estou compartilhando bastante rotina e atento também com as próximas oportunidades de estar no Desafio QSR. É só você colocar desafioqsr.com.br para ter mais informação ali também, tá bom? Um beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau!